Sormani ontem ponderou muita calma nessa hora, né? Não dá para ser campeão brasileiro, mas, ô Sormani, a empolgação depois do jogo de ontem para você, ela fica um pouco mais justificada ou ainda não te convenceu? Ô Dani, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para os companheiros, para o fã do esporte. O Corinthians tá numa sequência ótima a última derrota para o Corinthians foi contra o Flamengo, pelo que eu estou vendo aqui, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, 9, 10 jogos sem perder. 10 jogos sem ser dobrado, né? Isso tem um peso muito grande, né? As pessoas estão falando aí de ser a segunda, a terceira força. A segunda força não é, né? Porque tem o Flamengo e tem o Atlético, né? E eu acho que o Corinthians pode brigar perfeitamente pela terceira força. Concordo com quem acha que isso é factível. Agora, deixa aqui esse negócio aí que não para. Maravilhoso, eu tô vendo ele ajeitando. Deixa caído, não tem problema não, Sormani. Não para. Eu tenho um defeito aqui de nascença, que a minha orelha aqui ela é larga, então não para nada. Eu comprei já um negocinho para segurar aqui. Então, Dani, eu acho o seguinte, o Corinthians vem bem, está numa sequência muito boa sem perder. A defesa foi questionada no jogo passado contra o Bragantino, né? Sofreu 2 gols. Há 6 jogos seguidos o Corinthians sofre gols. Isso para um time que foi caracterizado por ser um time muito forte, especialmente na defesa. Eu acho que você passar 6 jogos seguidos sofrendo gols é muita coisa. Em relação ao jogo de ontem, teve muito do que os companheiros falaram aí, né? Mas eu acho que a expulsão do jogador do Bahia tem um peso muito grande, né? Tem um peso muito grande. O jogo até então estava 1-0, seria 1-1 se não houvesse a expulsão, mas isso ajuda muito, porque o Bahia não passou do meio campo no segundo tempo, entendeu? Não conseguiu passar. Sentiu muito a falta desse jogador, né, que foi expulso. Com 1 a menos, o Corinthians, com o volume de jogo que ele tem, ali com os 4 novos contratados, agora ontem eu estava aqui pensando, né? Quando o Roberto Andrade, ele olha no espelho, ele deve se praguejar o tempo inteiro, né? Ele deve pensar o seguinte, ai meu Deus, por que eu não contratei esses caras antes, né? Ai, Deus do céu. Porque a água bateu no pescoço, entendeu? Quando a água bateu no pescoço e os caras estavam vendo que o Corinthians corria risco de rebaixamento, eles foram abrir a carteira e foram para o mercado fazer compra. E contrataram certo, foram cirúrgicos nas contratações. Mas imagina se isso vem antes, meu Deus do céu. Que falta de planejamento do Corinthians, né? Imagina se vem antes. Esse time estava brigando pelo título, gente. Estava brigando pelo título. Só que a falta de planejamento, a falta de visão do Roberto Andrade, aí, que é o diretor de futebol, fez com que o Corinthians hoje fique nessa situação difícil. Só ganha o campeonato se houver um milagre. Eu acho que esses caras estão jogando tão bem, a gente vai chegar lá, né? Mas só para fazer uma ponderação que o Juliano me chamou muita atenção ontem, mas que a gente está falando dos melhores e que vão muito bem. E eles estão jogando tão bem que eles estão puxando o time como um todo. Ô, Facincani, eu estava falando aqui de ofensividade e aí eu não vou te deixar sozinho, tá, Facincani? Porque você queria o Gabriel ali de primeiro volante e eu também. Vou admitir aqui, vou te dar a mão, porque eu imaginava que você teria mais segurança nesse Corinthians. Mas tá bonito de ver. É bonito você ver um time indo pra cima, um time conseguindo construir jogadas e fazendo da posse de bola a arma para não ser atacado. Claro, não tenha dúvida, Dani. Aliás, um beijão pra ti, um abração pro Zé, que tá bonito, né? O problema é o modelo não ajuda muito, a roupa tá boa, Zé. Não reclama não. Inclusive o Pedro Ivo também, num estilo elegantérrimo hoje, assim como o Dr. Fábio Sormani e todo mundo em casa conosco também, o fã de esporte com a gente. Agora, é bem verdade o seguinte, o Sormani pontua numa situação em que eu concordo com ele. A expulsão do Lucas Araújo, ela facilita com que o volume de jogo do Corinthians prevaleça e no segundo tempo cresça o time todo. Porque o primeiro tempo foi de um Bahia jogando justamente nesses entrelinhas do Corinthians, que a recomposição ainda ela é um pouco, digamos, falha. É uma recomposição mais frouxa, até pela característica do time escalado em campo.
o Cantillo jogou muito bem o segundo tempo, porque o segundo tempo é o que eu falei, o Bahia não ataca o Corinthians, o Bahia passa a tentar segurar o resultado e obviamente se complica muito, né? Porque você segurar um resultado, não atacar um Corinthians na Arena Corinthians com a qualidade técnica que tem essa equipe, é praticamente você tentar se arriscar a obviamente perder, como conseguiu perder o jogo a equipe do Bahia. Conseguiu, digamos assim, no modo de falar, né? Porque o Corinthians criou para tal e teve um segundo tempo com muito mais volume, muito mais inteligência. Mas eu ainda acho que o Gabriel, para mim, na função do Cantillo, por mais que ele tenha feito um jogo respeitável, é um jogador que pode dar duas vezes essa qualidade. A qualidade da sustentação e a qualidade de entregar a bola com qualidade para aqueles que, de fato, vão resolver o jogo. Os meias do Corinthians, Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes ali à frente, o Gabriel Pereira surgindo com muita pompa nesse setor ofensivo do Corinthians, já faz praticamente o terceiro bom jogo dele à frente da equipe, começa a, de fato, se garantir como esse titular. Então, são fatores que devem ser ponderados. O Corinthians melhora, é verdade, 10 jogos de invencibilidade, é um time que no papel vai se tornar encantador, porém tem essa situação. Não dá pra você descaracterizar que o jogo muda a partir da expulsão do jogador do Bahia. O problema que eu vejo, o possível problema que eu vejo, por exemplo, no Corinthians é o seguinte, é a Renato dependência. Você tem o Juliano, que é um ótimo jogador, que se adapta a todas as situações, joga no meio, joga aberto, joga aberto. Ele tem essa qualidade de se adaptar rápido às situações. O problema é o cara que pensa o jogo. É o cara que se adapta a determinadas marcações para criar os espaços para justamente esses caras jogarem. Que aí entra o trabalho do Renato. Não é só tecnicamente. Quando a gente fala do Renato, é a questão... O Renato e o William ainda não estão no que eles podem chegar, né? Sim, mas o William eu acho ele um ótimo jogador. Vai ser o cara ali pelo lado, por dentro, tal, fechando. Mas para a bola chegar no William, vai ser muito do Renato. Para a bola chegar no Juliano lá na frente, vai ser muito do Renato. Se você tirar, por exemplo, o Renato hoje do time, a característica muda, porque aí passa o Juliano por dentro. O Juliano não tem essa característica do Renato de parar a bola, de olhar, de ver taticamente posicionar. Tá? O Juliano é o cara mais de técnica, mas é mais de chegada, de força. Então ele tem, mas ele ainda tem uma outra característica. Então o Renato, o que eu vejo que o Silvinho pode trabalhar isso, é muito nessa questão, porque o Renato nem sempre vai conseguir, espero que ele consiga jogar todos os jogos, né? Sim. Porque o Renato é um cara excepcional, mas a gente sabe das condições físicas dele, que nem sempre ele vai conseguir, né? Então, como o Silvinho vai ter que montar essa equipe com essa ausência? Aí entra o que o Facincani está falando, o que você está falando e o que eu também acho. O Cantillo joga com esses dois caras. Por quê? Porque os times adversários, eles estão preocupados com o Renato e com o Juliano. E ele vai sobrar. Quando ele sobra, ele é um bom jogador. Ele sabe distribuir o jogo. Sabe fazer inversão de jogo, ele sabe jogar curto, fazer toca curto, recebe e vira o jogo, como ele fez nos primeiros jogos. Ele começou a ter problemas quando as equipes adversárias entenderam a maneira do Cantillo jogar, ele ali como opção e só de jogo. tinha ele. Aí ele pegava na bola, pressionava e ele não conseguia jogar. Então facilita aquela história, quando você tem um time encaixado e bons jogadores, a divisão dos adversários ela é maior. Sim. Então isso pode facilitar. Eu acho... Eu vou te passar a palavra, Pedro, mas eu quero pedir só para a gente colocar antes os últimos 10 jogos, né? Vocês citaram aqui da invencibilidade corintiana. É a segunda maior, hein? Só perde pro Galo. Então, calma, que a gente tem aqui. E eu quero chegar num outro lugar. A gente tem uma tela mostrando a sequência dos últimos 10 jogos, do que seriam os primeiros colocados. E a gente também tem, eu levantei aqui, do Palmeiras. Pra gente fazer essa comparação. Porque olha aí, o Corinthians, na verdade, ele empata ali com o Flamengo, né? Em número de pontos somados nessa sequência, porque o Flamengo tem uma vitória a mais. Mas, assim, o aproveitamento, ele sobe absurdamente. E isso passa muito por quem está em campo e por como esse time está jogando, né? E aí eu levantei aqui pra gente fazer uma comparação falando de terceira força, o do Palmeiras. O Palmeiras nos últimos 10 jogos... Facincani, só pra te passar aí. O Palmeiras nos últimos 10 jogos, ele tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Tem 11 pontos somados o Palmeiras nos últimos 10 jogos. A gente está contando só o Campeonato Brasileiro, tá? A gente está falando aqui do pontos corridos e não do mata-mata. Pedro, pega que você já ia pegar antes e aí o Facincani vai na sequência. 2 coisinhas só do Palmeiras, Dani. É por isso que desde ontem, a gente comentava aqui no programa, inclusive, eu vejo esse Corinthians com potencial para beliscar um terceiro lugar. Terceira eu força. acho que o lugar dele hoje é o quarto.
com evolução, evoluindo o que apresentou ontem, que apresenta nessa sequência aí que a gente pontuou na tela, ele pode beliscar um terceiro colocado, porque o recorte que a gente tem é de um Palmeiras, como disse o Abel, a gente não está inventando nada aqui, como disse o Abel, um Palmeiras que gira numa rotação na Libertadores, não por acaso está na final, mas um Palmeiras que ainda não consegue girar perto dessa rotação no Brasileiro. E um Corinthians que só tem a rotação do Brasileiro para girar e evoluir. Então, por isso que a gente acredita que ele pode beliscar essa terceira vaga. Só sobre o que Zé falava do Cantígio, tem um negócio que me chama muita atenção. O Cantígio foi muito bem ontem. Só discordo um pouquinho do Facinho e do Sormani, como dizem que o time só deslancha por conta da expulsão. Não. O Corinthians domina os 30 primeiros minutos. Bahia tem 10 minutos ali por uma falha do Piton, numa bola levantada, sai o gol, o Corinthians retoma. E o Corinthians cria a situação para expulsão. Não foi uma expulsão do nada, um pontapé no meio de campo. Então, tem mérito também do Corinthians disso. Agora, do Cantígio, Zé toca lá no início do trabalho, tinha uma coisa meio que divisão de atenção ali, né? Você tinha um Pedrinho ainda, você tinha um Luan, que o adversário tinha que ficar de olho, não sabia como ia render, e você tinha um Cantígio por trás. Ele não chega como um protagonista. E a partir do momento que ele não é protagonista, que é o início de Corinthians, ele vai bem. Quando ele passa a ser protagonista e os times bloqueiam a ação dele ali, talvez março do ano passado, abril, ele não vai bem. Quando ele volta agora a ser um jogador secundário, operário, que a atenção precisa estar no Roger, no William, no Renato, no Juliano, ele tem espaço exatamente isso que o Zé falou. Então, essa construção potencializa o Cantígio. Ele é um jogador ruim? Claro que não. Ele é um cara para fazer o time andar. Ele não é para ser o cara do time. O time não pode depender só do Cantígio. E é aquilo, é a construção. O Cantígio chegou no momento que o Corinthians queria mudar totalmente a sua concepção de jogo. Não conseguiu através do Thiago porque faltava peça. Agora tenta novamente. Tem peça e tem um Cantígio por trás que quando sobra espaço para ele, ele vai fazer o time jogar. Fala, Facincani, tá tudo bem aí, Facincani? Eu tô olhando, gente, a gente tem o retorno aqui, tá maravilhoso. O Sormani ajeitando o fone e o Facincani se mexendo atrás da câmera. Sim. Tá muito bom o negócio. Mas fala, Facincani, você tinha pedido a palavra, eu quero te ouvir e eu já quero... Fala, Zé. Preocupado com a cachorrinha, comer os biscoitinhos dele. Comer os biscoitinhos dele? Com o misto quente que tá ali embaixo, que ele tava comendo antes do programa. Ela quer brincar agora, só isso. Ela teve a manhã inteira pra brincar e ela pega agora. Você não vai reclamar da cachorra, né? Você não vai colocar a culpa nela, né? Não, ao contrário, ela só tá brincando no horário errado, agora não tem como dar atenção, depois então sim. você anota um bilhete pra ela ler depois do horário. O Corinthians também evolui muito. Sim, lógico. O que eu tô dizendo é que não é nenhuma coincidência que a partir do momento que o Corinthians começa a repetir uma escalação e encaixar um time, ele começa a crescer. Isso é pra parar de achar, é um monte de gente que vem com teorias, com aquelas coisas, né, eruditas dentro do futebol, de que não, temos que rodar o elenco, não, porque o rodízio, porque não tem que ter rodízio coisa nenhuma em futebol. Você pode fazer uma alteração pontual aqui e acolá por uma eventual necessidade. Agora, ficar jogando com escalação diferente, com 7, 8, 9, 10 miolos de defesas, jogo após jogo, rodada após rodada, meio campo completamente diferente, com característica diferente, com ataque que você não sabe qual é o ataque, não adianta nada, você nunca vai evoluir. Você vai jogar sempre numa rotação diferente. Agora, se você tem uma escalação, se você tem um norte, se você tem jogadores se conhecendo e o máximo desses atletas em termos de desempenho entrando em campo, você vai evoluir, isso que é o ponto do Corinthians. O Silvinho, mediante aos reforços que precisava, encaixou a escalação dele. Pontuou o quê? Tirou o Fábio Santos para colocar o Piton, um cara mais leve, um cara para acelerar a saída de jogo, porque ele queria melhorar a qualidade técnica na saída, beleza, né? Não, tudo bem, você pode até poupar, mas você faz uma eventual mudança. Você troca o Gabriel na característica mais defensiva, quero soltar mais a equipe, beleza, coloca o Cantígio, pronto. O resto é o mesmo time, não muda. Ah, mas porque o Flamengo joga... Porque o Flamengo tem a mesma escalação, porque o Atlético tem a mesma escalação, porque grandes equipes do futebol mundial têm a mesma escalação. Então tem que parar de achar que evolução de equipe é somente porque tem um grande elenco. Não, porque ele tem um time titular. Recado, hein, time titular existe. Tá e a partir disso você faz. E a partir disso você faz a sua equipe se desenvolver. Tá aqui, ó. Ele tá mandando recado. Não tem nada a ver com o jogo de ontem, isso. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.